Hoje é 23 de dezembro e eu tô gravando esse vídeo meio que como uma espécie de diário, que é o meu retorno pro YouTube, basicamente, porque eu passei o ano inteiro sentindo vontade de voltar a gravar vídeos, mas eu tava com muita vergonha e ainda tava sentindo muita insegurança, muito da insegurança que eu comecei a sentir nos últimos anos, quando eu meio que fui parando de gravar os vídeos. Não especificamente relacionado com o YouTube, nem nada disso, mas acho que relacionado com uma certa vulnerabilidade, medo de ficar vulnerável na internet em geral. Então eu acabei ficando um pouquinho mais low profile, vamos dizer assim. Embora esse não seja o meu estilo de verdade, porque eu sou muito extrovertida, eu gosto de me expressar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de mostrar as coisas, mas eu acabei ficando um pouco assim por pensar demais no julgamento alheio e no que as pessoas poderiam estar pensando de mim, mesmo que ninguém tivesse falado nada. Enfim, foi uma insegurança que surgiu e eu tive que me dar tempo pra lidar com ela. E agora, depois desse ano muito louco, que é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, foi que eu me senti um pouco mais segura, um pouco mais confortável de voltar a fazer as coisas que eu gostava de fazer antes. E de tentar, pelo menos, me sentir um pouco mais confortável com esses hobbies que eu tinha antes e tentar fazer isso de novo, sem me preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Enfim, sem, sabe, tentar imaginar o que os outros vão pensar, na verdade. E aí, início de 2025, o lance é que eu estava fazendo planos muito pessoais, planos para minha vida de me cuidar mais, planos profissionais, planos, enfim, mais voltados para mim mesma, sabe? Cuidar do meu cabelo, fazer mais exercício, estudar mais, ler mais, fazer mais coisas que eu gosto, que eu gostava e coisas que eu tinha parado. E eu tava numa vibe muito assim de autoconhecimento, de tentar entender por que as coisas dentro de mim estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo, porque eu estava, assim, com uma sensação de apatia terrível. 2024 pra mim foi um ano péssimo, foi um dos piores anos, assim. Eh, Teve um motivo em específico, que foi trabalho, que daí, né, eu tive que aguentar o ano inteiro, mas, acabou que isso foi afetando outras áreas da minha vida, internamente, e mais ou menos em setembro eu tive que começar a tomar remédio pra voltar a me sentir uma pessoa sã, uma pessoa saudável. Antes disso eu estava tendo, tipo, crises de insônia terríveis, eu não conseguia dormir, e aí era uma bola de neve, porque eu não dormia, né, eu acordava no outro dia, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e aí chegava a noite de novo, eu não dormia de novo, e eu estava ficando louca, literalmente. E aí, quando eu comecei a ficar medicada, foi quando as coisas começaram a dar uma melhorada, isso lá em setembro de 2024, mas o meu ano ainda estava muito difícil. E quando chegou o final do ano, eu senti que eu estava saindo assim, da boca do furacão. Então, os meus planos para 2025 eram assim, tudo parecia brilhante, porque eu já estava saindo, sabe, você vai lá no fundo do poço e eu estava saindo do fundo do poço. Então, mesmo que nada fosse, assim, muito magnífico esse ano, pra mim já estava de bom tamanho, porque eu sabia que, assim, muito provavelmente, muito, muito mesmo, eu não estaria vivendo a mesma situação que eu vivi em 2024, principalmente com relação a trabalho, né. E aí chegamos em 2025, eu estava nessa fase meio de apatia, de sentir que nada me surpreendia, nada me, sabe, nada era interessante o suficiente, parecia que eu já tinha vivido 10.000 vidas e já tinha visto de tudo, e nada mais ia me surpreender. Era essa sensação que eu comecei o ano, mas eu sabia que isso não era, assim, a coisa mais normal do mundo, mais saudável do mundo, né, emocionalmente falando. Então eu estava numa vibe muito de descoberta, de voltar a ser quem eu era antes,
no sentido de espontaneidade mesmo, de fazer as coisas mais do meu jeito, de, sabe, retomar quem eu era. Eu meio que, acho que depois de virar mãe eu fiquei um pouco perdida, e tava demorando um pouco pra eu sentir isso de novo. E aí, acabou que o ano não foi nada como eu esperava. Em março desse ano, eu descobri que eu estava grávida. E a gravidez pra mim foi uma grande surpresa, a princípio bem negativa, porque se tinha uma coisa que eu não esperava pra esse ano era que eu teria outro filho, que eu estaria grávida, que eu chegaria em dezembro com 2 bebês, porque meu primeiro filho ainda tinha 2 anos de idade, ele estava numa fase ainda muito de depender de mim pra tudo. E, e na verdade eu já tinha me convencido de que eu não queria outro filho. Antes eu tinha vontade de ter mais de um, mas assim, depois da minha primeira gravidez, eu percebi que estar grávida não era uma coisa que eu aproveitava, como eu via outras pessoas, outras mães falando assim que aproveitavam, tipo, não gostei de estar grávida na primeira gravidez, embora tenha sido uma gravidez assim super tranquila. Mas eram muitos incômodos, era muita ansiedade, era muita coisa que, assim, pra mim não era algo que eu tinha vontade de repetir. E o que eu pensava era assim, se eu fosse ter outro filho, eu ia adotar. E aí, né, minha menstruação atrasou. E daí eu fui fazer um teste de farmácia, meio que achando assim, tipo, não, impossível, né? Vou fazer esse teste só pra descargo de consciência, mas isso não vai dar positivo jamais. Porque a gente tava fazendo acho que a forma mais segura que a gente poderia ter feito de prevenir uma segunda gravidez, a gente fez. E aí, e aí aconteceu isso. Eu tava grávida mesmo. E primeiro foi um baque. Assim, acho que demorou a gravidez inteira pra cair minha ficha, na verdade. Mas um sentimento que veio junto com essa surpresa, logo depois que passaram essas primeiras horas de susto, foi de, sei lá, eu quero outro bebê. E aí, assim, eu continuava com o sentimento de que eu não queria passar por outra gravidez, principalmente porque eu ia passar por outra gravidez nas mesmas circunstâncias que eu passei a primeira, que era trabalhando como professora. E assim, eu acho que as professoras que conseguem trabalhar a gravidez inteira enquanto elas estão grávidas são muito guerreiras, porque é muito difícil. Assim, eu acho que além de todas as mudanças no nosso corpo, tudo que acontece, assim, todas as mudanças hormonais, enfim, tudo que já vem junto com uma gravidez, pra mim se intensifica com o trabalho de professora, porque é um trabalho muito estressante no dia a dia. Eu dava aula, na minha primeira gravidez eu dava aula pro 8º e pro 9º ano, e na minha segunda gravidez agora eu tava dando aula de arte, né, era professora de arte, pro 6º e 7º anos do ensino fundamental. E assim, pra quem não tá por dentro de como funciona, né, a vida escolar, a vida dos professores atualmente, é bem estressante, porque os alunos, assim, muita coisa acontecendo, os alunos são inquietos, às vezes você passa, assim, na maioria das vezes você passa metade da aula tentando acalmar a turma, acalmar os alunos, tentando captar a atenção deles para conseguir começar a aula, e aí quando você consegue, o tempo acabou, e aí é uma bola de neve, né? Então essa parte, assim, do barulho, de você ficar em pé, de você ter que falar muito, de você ter que gritar muito, porque você tem que ficar fulano de tal, presta atenção, olha pra cá, silêncio, e apartando briga às vezes em sala de aula, tudo isso é muito desgastante. E eu sabia que seria assim, porque a minha primeira gravidez já tinha sido dessa forma, né, dando aula, e isso me deixou assim arrasada. E aí, só pra dar um contexto, que eu nunca falei isso aqui no YouTube, nem no Instagram, eu acho, mas faz desde 2023 que eu tô estudando pra concurso público, e basicamente foi a primeira vez, assim, de 2023 pra cá, final de 2023 pra cá, que eu comecei a estudar com constância, assim. Tipo, antes eu já estudava muitos anos antes, mas era aquela coisa, eu estudava pra um concurso específico, e daí eu parava, e depois, quando tinha outro concurso, voltava a estudar de novo, e aí já tinha esquecido tudo, tinha que começar do zero. Dessa vez, não. Eu tava estudando desde 2023, a sério, assim, tipo, todos os dias eu tava estudando,
porque eu queria passar para ser professora efetiva, para ter um emprego de efetiva, na verdade. Porque até então eu sou professora de artes, mas o meu contrato ele é temporário, então ele dura 2 anos, e a cada 2 anos eu tenho que fazer uma nova prova. Se eu passar, eu continuo. Se eu não passar, tchau, né? Tchau e bens. E aí eu decidi que, tipo, eu não queria mais isso pra mim, porque é muito instável, eu precisava de um pouco mais de segurança financeira mesmo. E aí eu tava estudando já. E quando eu descobri a gravidez, eu ainda não tinha passado em nenhuma prova. Então eu já tinha feito, sei lá, muitas provas e não tinha passado em nenhuma ainda. E assim, eu não tava com um sentimento de derrotada, mas eu sabia. Eu sabia que depois que o neném nascesse, pelo menos eu imaginava que depois que o neném nascesse, eu teria que parar de estudar, ia ficar muito, muito mais difícil conseguir estudar, porque o meu pós-parto da minha primeira gravidez foi muito difícil, muito mesmo, e eu imaginava que dessa vez seria igual, né? Então eu me esforcei muito durante a gravidez pra trabalhar, pra cuidar do meu primeiro filho, pra continuar estudando, e continuei fazendo provas a gravidez inteira. E aí, quando foi em junho, eu fiz uma prova e finalmente eu passei dentro das vagas. E foi assim, um alívio. Ainda não é o concurso que eu quero, ainda não é o cargo que eu quero, assim, tipo, pra vida inteira. Mas se eu ficar só nesse cargo, pra mim já tá ótimo, né? Se eu não passar mais em nada nunca mais na minha vida, se eu tiver que parar de estudar. Então foi essa sensação, assim, nessa época eu tava com o quê? 5 meses de gestação, algo assim. E aí, ter passado nessa prova e ter tido esse resultado deu um grandíssimo alívio. E o ponto de virada pra mim foi já na segunda metade do ano, que basicamente eu percebi que eu precisava mudar a minha perspectiva das coisas, porque senão eu ia enlouquecer de novo. E eu tava muito estressada, muito cansada, principalmente por causa do trabalho de novo, e o meu corpo, enfim, eu tava gigante. Mas eu resolvi mudar a minha perspectiva. Então eu pensei, já passei numa prova, vou ter o meu neném até o final do ano. Assim, de setembro pra novembro, parecia que o tempo não ia passar nunca. Parecia que nunca ia chegar novembro. Eu consegui meio que mudar a minha cabeça pra ficar com uma perspectiva um pouco mais positiva com relação a tudo que estava acontecendo, né? E foi assim que eu sobrevivi esse ano e consegui chegar no final do ano sã e com a surpresa de que as coisas agora estão muito, muito mais fáceis do que na minha primeira gestação, o que foi, sim, uma outra grande surpresa. Eu tava muito preocupada com o nascimento do neném, com o parto em si. Tava muito preocupada com a amamentação, que foi algo que me abalou muito na minha primeira gravidez. Neném, coloca o bico. Psh, psh, psh. Muito preocupada com tudo, né? Com tudo que vem com uma gravidez. E aí, basicamente, eu tive que aprender a ressignificar tudo. Tudo na minha vida, tudo que estava acontecendo. Eu já tinha problemas, como eu expliquei no início do vídeo, que eram internos, que eu tava tentando resolver, né, problemas de dentro de mim. E aí veio a gravidez, veio essa questão de emprego, essa questão de estudar, todas essas preocupações junto. E assim, eu não ia dar conta se eu não criasse uma mentalidade um pouco mais positiva. Longe de mim a positividade tóxica de achar que tudo, né, tudo é lindo, romantizar essas coisas todas. Eu não sou assim. Pelo contrário, eu sou muito pessimista. Por isso, eu senti que eu precisava mesmo mudar o meu pensamento para eu dar conta. E aí foi quando eu acho que as coisas começaram a se resolver um pouco mais. Eu consegui meio que encarar a questão do meu emprego, de ter que trabalhar estando grávida, estando tão desconfortável de uma outra forma. E aí, por fim, eu peguei um atestado, porque eu acabei tendo início de pré-eclâmpsia já no final da gestação. Meu plano era ter parto normal, acabei tendo que fazer uma cesariana de emergência. Foi uma grande preocupação, foi assim, tipo, uma semana antes do meu parto, foi uma coisa de louco. Eu passei muito mal mesmo. E aí teve a cirurgia um dia antes do meu filho nascer. Foi assim um inferno no hospital, porque me fizeram ficar de jejum mais de 24 horas. E eu tava ficando louca, porque eu queria comer, eu precisava comer. Tava só com glicose na veia, enfim, assunto pra outra conversa. Mas basicamente meu bebê nasceu e todas as minhas preocupações
assim, aquela ansiedade toda sumiu porque a amamentação começou a fluir naturalmente, né, provavelmente por causa da minha primeira experiência. Dessa vez o meu peito não machucou, meu bebê aprendeu a mamar desde o inicinho, ele teve que ficar na UTI neonatal no início, então eu só consegui amamentar ele meio que 2 dias depois que ele nasceu. Foi acho que 2 dias depois. Mas assim, depois que a gente começou com a amamentação, ela fluiu naturalmente. Ele também é um neném super tranquilo, provavelmente porque ele tá se alimentando bem, diferente do meu primeiro filho, que, né, foi todo um caos no início. Mas ele é muito calminho, então ele dorme muito, assim, né? Ele é um bebê, então dorme muito na medida do possível. Mas durante as noites eu tô conseguindo, a maioria das noites eu tô dormindo bem, e isso tá me possibilitando continuar estudando. Mesmo que não seja com a mesma intensidade de antes, né? Porque agora eu tenho um bebê, eu tô mais cansada e tudo mais. Mas vem um concurso que eu tô muito interessada, agora em 2026. E eu decidi que eu não ia parar de estudar, porque eu acho que se eu parar, eu vou parar de verdade. Tipo, eu não volto mais. E o resultado é que basicamente eu consegui continuar com os objetivos que eu tinha, né? Com os planos que eu tinha. Eu tive que meio que desacelerar um pouco tudo, mas os planos continuam aqui, vivinhos, eu continuo dando conta, e agora eu acho que eu tô mais forte do que antes, porque agora eu tenho 2 filhos e, sabe, as minhas motivações, elas se renovaram. Eu tenho que estar aqui pra eles, eu tenho que estar bem. Então eu acho que acabou que o ano, ele não foi como planejado, mas ele acabou se saindo melhor do que o planejado, com todas essas surpresas, porque a vida mudou agora de um jeito positivo. Assim, a mudança no início pareceu que ia ser uma coisa impossível, e agora acho que é o encerramento de um ciclo, é assim que eu me sinto, porque agora é como se as coisas estivessem se fechando mesmo, assim, estivessem se finalizando de uma forma positiva. Meio que até o puerpério tá tendo outro significado pra mim, né? Em relação ao primeiro, que eu tava, tipo, traumatizada do primeiro puerpério, nesse não. Meu corpo já meio que voltou ao normal. O meu filho agora tá com 1 mês e alguns dias, pouca coisa, faltando pros 2 meses. E na minha primeira gravidez eu não tava assim, eu não estaria falando num vídeo do jeito que eu tô agora, não estaria arrumada, tomada banho. E agora eu consigo isso. E aí meu outro filho também tá numa fase muito, muito, muito legal mesmo de interação. Ele começou a estudar. Enfim, esse vídeo é meio que um desabafo, é meio que um diário, um registro. Mas pra falar que 2026 estamos aí, valendo. 2026 eu quero ficar de boas e continuar nessa busca pelo meu autoconhecimento, sabe? E no sentido de voltar a encontrar graça nas coisas e de continuar me cuidando e continuar cuidando dos meus filhos e, enfim, dos meus cachorros, de tudo. E aí eu desejo um ótimo Natal, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. E estamos aí.